Testar um negócio no microfone. Testando. Pessoal, queria que vocês carregassem o arquivo 14 de julho. São duas na pasta do Excel. A primeira delas, 4 de julho, e é muito grande. Aí tem outro aqui pequeno. Teste. Vamos lá. Bom, pessoal, agora eu acho que deve estar melhor aí. Então, eu queria saber se todo mundo conseguiu carregar o arquivo, né? Esse arquivo é o Excel 24 de julho pequeno, ou se você tiver uma máquina melhor aí, você pode tentar o grande aí, ok? Os dois arquivos são iguais, a única coisa que difere um do outro é o tamanho do arquivo, ok? Então, assim que vocês conseguirem carregar o arquivo, eu solicito aí que vocês deem um ok aí no chat. Eu pedi para que vocês carregassem o arquivo para a gente dar uma olhadinha, só para ver o que tem lá, mas a gente vai carregar da outra forma que a gente fez a outra vez. Mas só para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo com desse arquivo, a gente tem... deixa eu ver aqui... Data do pedido, data do faturamento. Deixa eu selecionar aqui. Então, a gente tem várias informações aí, importantes aí, para que a gente possa fazer um dashboard interessante aí. Então, a gente tem data, tem cidade, ou seja, a gente pode lembrar aí que tem a parte do Power Maps,
E tem valores aqui, valor total, que a gente pode somar, fazer a média, etc. e tal. Ok? Então, a gente está ok. A outra coisa que a gente pode observar aí, que tem que observar, é o Power Pivot, né? Para ver se o Power View está instalado aqui. Tá? E no menu Inserir, tem aqui o mapa 3D. Tá? Então, é Power Pivot, Power View, e no Inserir, por que eu chamo Power Map? Porque, na verdade, era um nome antigo, mas agora ele está com o mapa 3D. Ok? Então, são as 3 ferramentas para que a gente possa trabalhar nessa parte de visualização. Quando a gente trabalha com o Power BI, que é uma outra ferramenta da Microsoft gratuita, também tem versão gratuita, ela junta essas 3 ferramentas e chama de Power BI. Ok? Então, a gente vai ter que agora, eu vou vir aqui e vou fechar. Eu não preciso disso aqui, porque a forma de entrada dos dados, né, é diferente. Tá? A gente entra sempre através dos dados, ok? Então, para carregar nesse jeito que eu estou mostrando, de trabalhar com Power BI, a gente tem que sempre trabalhar menu dados, tá? Então, primeiro menu dados, na hora que você clica no menu dados, aí você tem essa opção aqui de obter dados. Então, menu dados, obter dados. Na hora que você clica em obter dados, aí você tem essa opção aqui, pasta de trabalho. E aí, pessoal? Então, isso a gente já fez na aula anterior, mas sempre é importante a gente lembrar que a gente vai pegar essas informações sempre através dos dados, e não vamos abrir diretamente. Por que que a gente faz isso? Porque a gente precisa avaliar antes se os dados estão corretos. Tá? Então, a gente vem aqui, obter dados do arquivo, e aí nós vamos pegar esse arquivo que a gente acabou de trabalhar. Então, cada um pega na área que colocou, né? Eu vou pegar o pequeno aqui, mas em algum momento aí, nas próximas aulas, a gente pode usar ou nessa, mas isso às vezes trava o computador. Porque como ele tem 60 mil, de mais de 60 mil linhas, isso acaba travando aí. Então eu não vou tentar mexer com ele agora, porque pode ser que trave alguns computadores de vocês aí. Então eu vou clicar aqui, transformar dados. Então é importante notar que quando eu fiz essa parte de transformar dados, o que aconteceu? Apareceu aqui em cima um negócio que chama editor do Power Query. Tá? Então, é uma etapa intermediária antes de a gente trabalhar os dados para a gente poder fazer alguma checagem. Tá? Então, é importante que a gente entenda onde que a gente está fazendo. Tá? Eu queria só dar uma paradinha aqui e perguntar para vocês, né? O que se o pessoal conseguiu chegar até aqui, tá? Então, que eu fui lá em dados, né? E aí fui carregar esse arquivo, e aí cheguei num negócio que chama Power Query. Pessoal, quem não conseguiu chegar, então, levanta a mão aí e a gente tenta ajudar, tá? Bom, se todo mundo conseguiu chegar até agora, a gente dá um andamento, lembrando que hoje a gente tem aquela opção de entrar numa sala particular com a Paloma para poder explicar e mostrar o seu Excel,
ok? Como se fosse em sala de aula. Então, a gente tem que dar uma olhada do lado esquerdo do pedido, da data do pedido, nos rótulos, para ver qual que é o símbolo aqui, e se está correto. Então, esse aqui é um valor, esse aqui é valor inteiro, esse é valor com ponto decimal, esse aqui é texto, ok? Esse aqui é data. Então, aparentemente está tudo ok, mas se não tivesse, eu clicaria no rótulo e aí tem a opção tipo de dados de número. Mas como está tudo correto, a gente tem que fazer a segunda etapa do Power Pivot, é carregar na memória do Power Pivot os dados para que a gente possa trabalhar. Então, eu vou vir aqui, fechar, e sempre a gente usa a segunda opção aqui, fechar e carregar para. Eu ainda não ensinei a usar a primeira, portanto, vocês sempre vão usar a segunda opção aqui, fechar e carregar para. E assim que vocês fizerem isso, ele vai aparecer um gráfico, uma janelinha, onde vocês vão ter que escolher algumas delas. A primeira, apenas criar conexão, e a segunda, adicionar. Então, é importante que vocês selecionem essas duas opções e depois vocês vão apertar OK. Então, é obrigatório fazer isso para que vocês possam, posteriormente, usufruir de todos os recursos do Power Pivot, ok? Então, após selecionar essas duas opções aqui, você dá OK. Pessoal, deveria ter aparecido aqui a consulta aqui. Não sei se vocês já apareceram aí, eu vou fazer de novo. Ver o que aconteceu. Então, vamos lá, refazendo todo o processo. Então, carregamos aqui o Power Query. E vamos aqui, fechar, apenas criar conexão. E clicar adicionar esses dados ao modelo de dados. Então, deu errado, eu fiz de novo e apareceu aqui, esse que é o mais importante, isso aqui. Todo mundo conseguiu chegar aqui? Senão você refaz como eu refiz e acabou agora dando certo aí. Ok, pessoal? Dá um okzinho aí, que vocês chegaram aí, 8.721 linhas carregadas. Isabela, o seu não carrega nem esse pequeno aí, porque esse aí não tem nem 10 mil, mesmo assim não? O Paloma, faz um favor para mim. Gera... Oi. Tenta gerar aí um arquivinho com 1000 linhas desse aí, só extrai 1000 linhas e põe o nome dele de 24 de julho, 1000 linhas, e põe lá na nossa área lá para ver se a Isabela consegue carregar, fazendo favor. Tá. O seu consegue carregar tudo, Paloma? O seu deu certo? O meu sim. Tá, então faz um de 1000 linhas, escreve no nome do título 1000 linhas. Isabela, depois você tenta, tá bom? Pessoal, então está dando, às vezes está dificuldade aí para 10.000 linhas, mas a gente tem arquivos maiores aí,
Então, realmente, quando a gente está trabalhando com Big Data, um número bem maior que isso, ok? Então, pessoal, uma vez que a gente chegou nesse ponto, significa que a gente já está pronto para trabalhar no Power Pivot, ok? Até então, os dados não estavam na memória preparada para o Power Pivot. Se a gente já está pronto, a gente vai lá em Power Pivot e clica aqui gerenciar, tá? E a gente vai clicar aqui no gerenciar e aí ele aparece outra tela. Agora, como é que eu sei que mudou essa tela aí? Agora, pessoal, olha o que acontece. Agora aqui em cima não está mais escrito Power Query, está escrito Power Pivot. Ok? Então mudou aí a cara. Então a gente tem todas as informações aqui que a gente precisa para poder trabalhar, por exemplo, na tabela dinâmica, mas de uma forma que a gente possa colocar novas fórmulas, tá? E aí, nesse ponto, eu queria passar para vocês um arquivinho que eu coloquei lá na pasta. Então, um arquivinho interessante que eu acho que vocês deveriam dar uma lida quando tiver um tempinho. É exatamente esse aqui, está lá na pasta do Excel. Esse aqui, pessoal, é um arquivo das funções DAX, DAX, tá? Então, essas funções DAX são as funções que a gente já usou, por exemplo, soma, média, mínimo, máximo. São as funções que a gente vai agregar ao Power Pivot de tal forma que ela apareça depois no, na tabela dinâmica, tá? Então, quando vocês tiverem tempo, dê uma olhadinha aí em relação a essas fórmulas DAX. E aí, onde que a gente coloca DAX? Se vocês lembrarem um pouquinho da aula anterior, a gente já usou algumas funções DAX, como, por exemplo, a soma, a média, e a média a gente não usou, mas é o mínimo, máximo e a média. Então, hoje a gente vai de novo fazer algumas funções, vamos incluir a média também, tá? Então, se eu quiser somar aqui na parte de quantidade, por que é importante eu somar aqui? Porque depois eu posso fazer, na verdade, uma brincadeira lá na tabela dinâmica e o total de quantidades por unidade, por cidade. Se eu puser também um total, num valor total, eu posso ter o valor de total de vendas por cidade, por vendedor, por cliente, por produto. Então, eu posso fazer um monte de brincadeira muito mais fácil do que eu fazia antes só com tabela dinâmica. Agora é uma tabela dinâmica plus, porque tem os recursos adicionais do Power Pivot, ok? Então, para que a gente coloque as fórmulas, ou seja, as funções DAX, DAX, a gente tem que colocar nessa parte inferior da tabela, depois desse traço. Pessoal, tendo alguma dúvida, por favor, escrevam no chat, levantem a mão, abram o microfone e a gente vai ajudando aí, ok? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer a primeira função aqui. Então, o Vitor, quando você estava no Power Query, você fez lá o fechar para. Você conseguiu fazer fechar para? O, faz o seguinte, o Vitor, compartilha a sua tela aí.
Compartilha a sua tela, a gente já mostra um problema que pode ocorrer com todo mundo. Eu já parei de compartilhar aqui. Você sabe onde é compartilhar? Aqui embaixo tem apresentar agora. Ó, o Vinícius está com o mesmo problema. Se o Vitor não conseguir, então o Vinícius pode compartilhar a tela. Você pode compartilhar agora, Vinícius? Clica lá no apresentar agora. Nessa barra inferior que aparece quando você mexe o mouse. E aí você compartilha a tela aí. Ok, Vinícius, vamos lá para o Excel. Isso. Aí lembra de selecionar. São 2 lugares onde você põe a bolinha lá. Seleciona. Não é? Não, espera aí. Cadê? Sumiu. Seleciona qual, professor? Então, seleciona a primeira, a segunda, a quarta. Não é só ela, não. São 2 lugares. Aqui? Aí, próxima, quarta bolinha. E agora o quadradinho lá no fim. Se não fizer isso, o que acontece, Vinícius? Você não carrega na memória, por isso que você não viu nada lá. Ah, tá. Só dá o quê agora? Isso. Agora aqui do lado direito, ele tem que aparecer o total de linhas aqui. Ele carregou na memória. Embora não seja tão grande aqui. Já foi? Ainda não, né? Ó, esse aqui deve ter em torno de 10 mil linhas, eu não lembro direito. E aquele outro 60 mil linhas. Agora já foi, né? Ou não? É que eu não consigo enxergar direito aqui. Ah, já foi, né? Agora você vai lá no Power Pivot. Vai lá no menu. Aí dá gerenciar. Gerenciar é o primeiro botãozinho verde ali. Ok, deu certo agora? Agora deu, professor. Então, você entendeu, então, Vinícius? Aqueles 2 botõezinhos que carregam na memória do Power Pivot. Se você não seleciona eles, não aparece nada, tá ok? Entendi, valeu. Obrigado, sim. Agora você, por favor, para a apresentação aí. Ah, legal. Senão eu não consigo mostrar aqui. Obrigado. Acho que o Vitor saiu, né? O Vitor que estava com problema, ele saiu. Bom, depois a gente ajuda ele, então. Então, pessoal, então, quando a gente conseguir carregar todas as coisas na memória, a gente vai lá no Power Pivot e aí a gente consegue
carregar essas coisas aqui para a memória. Aí nós vamos colocar algumas funções DAX, DAX, tá? Então, a primeira delas, eu vou colocar aqui, clicar aqui em quantidade, e eu venho aqui em cima, aqui eu vou pôr, por exemplo, total quantidade. Aqui, pessoal, pode ter espaço, pode ter o que você quiser aqui. Aí eu ponho 2 pontos igual, essa é a forma que ele coloca uma equaçãozinha. E aqui eu vou usar a função DAX, que é soma, em inglês. Aí vocês podem usar aquela tabela, mas como eu já decorei, eu ponho um sum, e aí eu clico em cima de sum. Quando eu clico em cima de sum, ele já abre o parênteses e mostra e pergunta, você quer somar qual coluna? E como essa é uma tabelinha de vendas, como que eu sei que é vendas? Aqui embaixo está escrito vendas, tá? Então é vendas aqui embaixo. Aí eu vou procurar a coluna quantidade. A hora que eu dei OK, ele sobe lá para cima. A única coisa que ele não põe sozinho é o parênteses, fechar parênteses. Assim que eu fiz isso, eu posso vir aqui entre as duas colunas e aumentar aqui só para ver se deu certo. Então, pessoal, o que eu queria que vocês colocassem agora, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, aí as pessoas vão perguntando. Eu queria que tivesse mínimo, máximo e a média, que vocês vão ter que procurar em inglês lá. Vocês vão ter que achar qual é a função em inglês naquela tabelinha DAX. E aqui no total também, o total geral e a média total geral. A média e a total geral. Então, agora vocês têm que tentar fazer aí para mim, tá? Tudo usando as funções DAX, tá? Então, à medida que vocês vão tendo dúvidas, vocês vão perguntando. O que a gente está fazendo aqui, só para que a gente possa entender? Nós estamos preparando algumas funções a mais para poder trabalhar na tabela dinâmica. Aí a gente vai lá, trabalha na tabela dinâmica, e depois a gente começa a fazer Power Maps e Power View, ok? Então a gente começa a sofisticar um pouquinho mais. Mas antes a gente precisa entender como faz essas funções DAX para poder implementar na tabela dinâmica, ou seja, uma tabela dinâmica mais sofisticada. Então nós estamos aqui no Power Pivot, eu fui no Power Pivot, cliquei em gerenciar, e aí ele apareceu os dados que foram carregados previamente. Então, agora eu passo na etapa que eu vou ajudando as pessoas, como se estivesse em sala de aula, e a gente vai compartilhando tela e tal. O mínimo, quando eu estou falando mínimo, eu estou pondo embaixo da quantidade, tá? Então, eu quero o mínimo de quantidade vendida por transação, tá? O máximo de quantidade por transação. Então, normalmente eu ponho embaixo da coluna, mas não é obrigado a colocar, para que facilite o entendimento. Então, é o máximo, é o mínimo. Acho que talvez seria interessante colocar assim, mínimo da quantidade. Aqui o máximo, eu vou dar um zoom aqui também. A média. E agora, pessoal? Lucas, deu para ver aí agora? Lembrando que quando eu clico numa célula lá embaixo, eu tenho que digitar a fórmula lá em cima, tá? Pessoal, não tem dúvida, pergunta, escreve aí, vamos tentar resolver aí.
Nesse momento também pode pedir ajuda da Paloma, tá? Ô, Paloma, tudo bem aí? Se precisar, dá para fazer o meet aí com o pessoal? Dá sim, mas é meio complicado. Não, aí teria que sair desse aqui, né? E entrar no outro. Mas vamos ver, se tiver pouca gente, a gente faz no principal aqui mesmo, tá? Ok. Pessoal, então, embaixo da coluna quantidade, eu vou fazer 4 DAX, funções especiais. E do valor total, eu vou fazer 2 DAX, tá? Então, a primeira DAX da quantidade, ela usa a soma, sum. A segunda, mínimo. A segunda, máximo. E a terceira, média, que vocês vão ter que olhar lá na tabela max, qual que é o média em inglês. Embaixo da coluna valor total, nós vamos fazer a média também, usando uma função DAX, eu não sei qual é, preciso olhar lá na tabela, e depois a gente vai fazer o total geral, que usa a função sum, ok? Deixa eu voltar lá, eu vou clicar aqui na quantidade só para mostrar como que eu fiz aqui essa função DAX aqui. Então, eu escrevi total quantidade, aí eu pus 2 pontos igual, aí eu pus a letra S e U, aí ele já apareceu várias opções de funções começando com S. Aí eu selecionei sum, aí ele já abriu parênteses para mim e colocou uma lista dos campos que existiam. Como essa planilha chama vendas, eu peguei o campo quantidade. Aí eu fechei o parênteses e aí ele já trouxe o resultado final lá para cima, lá para baixo, quer dizer, e com o valor. Então nós vamos fazer isso para mim, que é o mínimo, a função mínimo, max, que é a função max, e a função de média, que não é média, tem que olhar lá na tabela DAX. É isso aí, Luna. A Luna já descobriu aí, já colocou para todo mundo aí. Legal, Luna. Então, embaixo da coluna quantidade, a gente tem várias opções aqui, ó, que eu estava pedindo para que vocês fizessem. Tá? E uma vez que vocês acabaram essa aqui, aí vocês têm embaixo do valor total, a média total geral. São essas. No fundo, vocês vão fazer essa aqui, ó. São 6 funções DAX. Ok, Israel? O pessoal pode ir perguntando.
Pessoal, então o que a gente precisa são essas 6 funções aí, tá? Se vocês tiverem dúvidas, perguntem. Essa primeira aqui, eu vou colocar aqui já na... Vou colocar aqui no chat. Quem tiver preguiça de digitar, já está lá pronto. Pessoal, não sei, tem um truquezinho, talvez a grande maioria já conhece, mas se vocês estiverem no seu computador e vocês quiserem aumentar a tela do seu computador para como se tivesse um zoom, é Ctrl mais e menos, tá bom? Segura o Ctrl e vai apertando mais ou vai apertando menos, aumenta ou diminui o zoom da sua tela aí. Então, vamos lá, pessoal. Então, eu já vou fazer um outro aí. Vamos fazer o mínimo agora da coluna quantidade. Eu clico aqui nessa célula onde eu quero que coloque o resultado. E lá em cima está mínimo quantidade. Eu ponho 2 pontos igual. Nesse momento, pessoal, eu vou colocar a função mínima. Então, eu coloco MI... E eu não preciso escrever tudo, já aparece, todos começam com MI. Aí eu vou dar um duplo clique aqui no botão esquerdo do mouse no min, e aí ele já abre o parênteses e pergunta de qual campo. Aí eu vou arrastando até achar o campo vendas. Quantidade. Eu dou duplo aqui quantidade, ele coloca o valor em cima. A única coisa que eu tenho que digitar mesmo é fechar o parênteses e dar igual. E aí eu verifico se aparece o valor lá. Se aparecer o valor, está tudo ok, está tudo funcionando. Tá? Então, já vou colocar essa função aí para vocês. Quem não conseguiu, já pode copiar aqui e colar aí na hora que estiver fazendo. Tá? Mesma coisa a gente vai fazer com o máximo aí. Então, a gente clica aqui o máximo quantidade. Deixa eu apagar aqui que é máximo quantidade, 2 pontos igual. E a gente tem a função MA. E ele já aparece, todos começam com MA. E eu vou clicar no max. E aí, de novo, eu vou procurar qual o campo, né? A tabela F vendas. Como que eu sei a tabela F vendas? Dá uma olhada aqui embaixo, pessoal. E aí eu vou procurar aqui vendas, a quantidade. Ok? Fecha parênteses, ele não faz isso sozinho para mim, e ele vai calcular que a transação, a maior transação que teve toda a vida dessa empresa foi 1.215 em termos de quantidade. O mínimo, a compra foi 1. Aí a gente vai nesse próximo aqui, onde está escrito média. Então, vou pôr média da quantidade, 2 pontos igual. E aí eu vou pôr average. Então, que é média em inglês. Na hora que eu clicar aqui, novamente, ele vai mostrar quais os campos. Aí eu ponho quantidade e dou Enter. Vou colocar esse aqui também para vocês, a média. Eu já tinha colocado o mínimo ali, e aí já vou colocar o máximo também. Então, para quem tem preguiça, basta clicar na célula e vai lá em cima e já coloca essas fórmulas DAX que eu coloquei aí. Então, as funções DAX são soma, média, mínimo, máximo.
que a gente vai usar cada vez mais dentro aí do coisa. O que a gente está fazendo? A gente está incorporando novas funções que vão estar disponíveis na tabela dinâmica. Ok, pessoal? Pessoal, pergunta, tem dúvida, pergunta, levanta a mão, escreve, fique à vontade. Aí o preço é o mesmo, só vocês não vão pagar nada mais por perguntar. Tem dúvida também, pode perguntar no WhatsApp da Paloma. Paloma, está ativo o WhatsApp aí para que as pessoas possam tirar dúvida e perguntar. Ok, então está ativo, o pessoal pode perguntar lá também. E agora a gente vem aqui para o total geral, né? E embaixo da coluna total, precisa colocar embaixo da coluna? Não, eu só coloco lá para ficar mais fácil, tá? Mas pode colocar em qualquer espaço dessa área aí. Deixa eu mostrar aqui para você, então, onde ficam a parte de... Espera só um pouquinho. Em toda essa área aqui, pessoal, é a área onde você pode colocar as funções DAX, tá? Então, fique à vontade para colocar em qualquer lugar daqui. Então, eu estava aqui na total geral, eu vou lá em cima, 2 pontos igual, eu vou usar a função soma, apareceu soma aqui, eu dou um duplo clique nela, aí ela vai perguntar qual é o campo, eu vou sempre em vendas, que é a tabela, né? Só que agora é no valor total, eu clico o valor total aqui, fecha parênteses, Enter. E a gente observa aqui que o valor total aqui, não está em dinheiro. Se não está em dinheiro, o que eu posso fazer? Deixa eu copiar essa função para que aqueles que já quiserem ir fazendo aí. Ele não está em dinheiro, então eu clico aqui essa célula e venho aqui no dinheirinho. Tá? Uma vez que eu fizer isso, vier em dinheirinho aqui, aí ele põe em qual moeda, vou pôr em real aqui, então ele aparece agora essa opção em dinheiro. Ok? Até então não era em dinheiro. Então agora a gente vai em média total geral, eu vou clicar aqui em média total geral, 2 pontos igual, então eu começo a escrever a média, average, AV, aí ele aparece a average, aí ele pergunta qual é o campo, e é o valor total, e aí eu ponho um Enter aqui, e aí ele já está total. Novamente, não está em dinheiro, eu venho aqui um dinheirinho, ponho real, e ele já aparece que a média de transação é 325,72. Quem quiser essa formulinha, também eu coloco aqui. E a gente espera que a gente tenha conseguido chegar em algum lugar aí. Então, lembrando, pessoal, quiser aumentar a sua tela aí, Ctrl+, Ctrl-, e aí você consegue ter uma visão melhor aí. Então, pessoal, para que a gente possa dar continuidade, é importante que a gente tenha conseguido chegar até aqui com esses números aí. Se por acaso você pegou uma tabelinha maior ou menor, pode ser que os números sejam diferentes. Paloma, você conseguiu colocar uma tabelinha Excel menor aí, para que as pessoas pudessem... Tá, ainda não. Eu vou só... Peraí que eu já coloco lá. Coloca lá na pasta
e assim as pessoas conseguem. Pessoal, então assim que vocês conseguirem chegar nesse momento, por favor, dê um ok aí. Caso contrário, diga por que não conseguiu e a gente vai tentar resolver esse problema aí. Pessoal, então o que significa até esse momento aqui? Significa que a gente conseguiu colocar novas funções DAX no Excel. Então, isso vai facilitar a criatividade nossa em relação aos dados lá, ok? Então, uma vez que a gente conseguiu nesse momento, a gente vai numa tabela dinâmica para ver o que aconteceu, porque o Dutra fica falando que é uma tabela dinâmica plus, mais, o que a gente vai conseguir nesse processo. Então, eu venho aqui em tabela dinâmica, clico em tabela dinâmica, e aí aparece a tradicional tabela dinâmica que vocês já conhecem. Eu só vou vir aqui em vendas, nessa setinha aqui, antes do nome vendas, e vou clicar para mostrar para vocês que apareceram coisas novas aqui. Então, isso que eu estou querendo falar para vocês, tá? Então, olha, nós temos várias funções novas aqui que não tinha antes. Tá? Então, todas essas começam com Fzinho de X, são funções que foram incorporadas à tabela dinâmica. Então, o que a gente está mostrando é que nós estamos fazendo alguma coisa a mais que tabela dinâmica normal. É uma tabela dinâmica, porém, com alguns recursos a mais. Tá? Então, agora a gente pode começar a brincar nessa tabela dinâmica. Então, por exemplo, eu vou pôr aqui o total de faturamento, por cidade. Então, eu vou pegar a cidade, colocar no linhas, e vou pegar o total geral e vou colocar em valores. Então, esse é o faturamento por cidade. Tá vendo? Se eu clicar aqui no total geral, botão direito e classificar, vai ficar melhor o gráfico que a gente fizer. Eu posso clicar em qualquer uma das células que tem número, botão direito, classificar, maior, menor, etc. e tal. Então, o que eu fiz aqui foi colocar na linha, que é o eixo X, a cidade, e nos somatórios valores o total geral. Lembrando que em somatória de valores, nessa caixinha no canto inferior direito, a gente coloca campos numéricos. Se você colocar campos não numéricos, ele vai contar o número de transações, ou seja, o número de linhas, que pode ter utilidade também. Mas, normalmente, do lado esquerdo aqui em linhas, a gente coloca normalmente, em linhas, a gente coloca campos que não são numéricos, são eixo X, e aqui são os eixos Y. Se por acaso a gente colocar um campo numérico em valores, ele só vai contar quantas linhas. Tá? Então, na verdade, ele trabalha com números, e do lado esquerdo, normalmente, não que não possa, a gente trabalha com texto. Ok? Então, eu queria que, a partir disso, vocês fizessem o gráfico. Para fazer o gráfico, simplesmente clica em... Está selecionado aqui a tabela dinâmica, eu preciso selecionar a tabela dinâmica. Como que eu sei que a tabela está selecionada, basta ver que tem o campos da tabela. Se eu clicar aqui fora, some a tabela aqui. Então, se eu clicar aqui dentro, ela está. A partir daí, você pode ir lá e inserir gráficos recomendados, e aí você escolhe o gráfico mais adequado aí para você.
Então, você clica aqui, OK, e aí apareceu um gráfico. Você pode ir lá em Design e tentar fazer um gráfico um pouquinho mais sofisticado aí, tá? Pode mudar a cor, né? Então, tem várias formas de você fazer o gráfico aí. Então, eu fiz aqui esse primeiro, né? Esse primeiro gráfico aqui, tá? Então, eu queria saber se vocês já conseguiram fazer esse primeiro gráfico aí. Dá um OK, por favor. Então, se precisar ajuda, pessoal, só perguntar. Assim que vocês conseguirem fazer esse gráfico aí, então, por favor, dê um OK aí, só para a gente saber se está tudo indo certo, se a gente precisa fazer de uma maneira diferente para que vocês consigam atingir o objetivo dessa aula aqui. Então, vamos fazer de novo? Podemos refazer de novo aí. Eu vou apagar aqui. Vou tirar total geral. Então, quando a gente entra na tabela dinâmica, Vinícius, você clica qualquer célula que tenha número na tabela dinâmica, botão direito, classificar. Então, olha aqui, pessoal. Eu vou colocar cidade na linha, que é o eixo X. Depois eu vou colocar o total geral em valores. Aqui o Vinícius estava perguntando como eu coloco em ordem crescente ou decrescente. Eu clico em qualquer uma das celas, pode ser qualquer uma, botão direito, classificar. Aí você tem no menor crescente ou decrescente. Por que é bom fazer isso? Porque aí o gráfico fica muito mais claro. Aí eu venho aqui em inserir. Ctrl menos, né? É o Excel ou... aqui no canto inferior do Excel tem um maisinho e um menuzinho. O zoom serve só para a minha imagem que está aparecendo aí. Mas aqui, ó, tá vendo? Tem um cursorzinho que você aumenta e diminui o Excel. Então, pessoal, uma vez que a gente está aqui no Excel, a gente vem aqui em gráficos recomendados, e aí você vai escolhendo o gráfico que te interessa já com esses dados reais, tá? Eu estou escolhendo um tradicional aqui, que é coluna, mas vocês ficam à vontade, pode escolher qualquer tipo. E uma vez que você escolheu o gráfico, você clica ali no gráfico, tá? Vocês estão observando aqui que tem uma alça em volta, cheia de bolinhas. Aí eu clico aqui em Design, e aí eu posso escolher várias opções que já existem aí. Se eu quiser mudar de cor, eu venho aqui alterar cor, e aí eu posso alterar a cor aqui. O Israel, você conseguiu chegar aqui em tabela dinâmica? A gente estava lá no Power Pivot, né? E aí eu cliquei dentro do Power Pivot, eu cliquei a opção de tabela dinâmica. E aí a gente chegou nessa tela aqui. Você conseguiu chegar nessa tela aqui, em Israel?
Israel, você quer compartilhar sua tela aí? A gente vai fazendo juntos? Pode ser? Se você quiser, eu paro aqui a minha apresentação e você põe a sua aí na tela, a gente vai juntos. Pessoal, se alguém tiver alguma dificuldade, podemos compartilhar a tela e a gente pode fazer juntos aí, não tem problema nenhum. Beleza, Israel. Pessoal, vamos dar continuidade aqui. Então, a gente já fez um gráfico aqui. Lembra que era possível você fazer mais de um gráfico ao mesmo tempo e depois mudar os dois ao mesmo tempo. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai copiar aqui, copiar essa tabela, tá? Então, nós estamos copiando, Ctrl C, tá? E eu vou colocar aqui a outra embaixo aqui, Ctrl V. Então, eu copiei a mesma tabela com o rótulo e a parte do total geral embaixo e fiz duas tabelas idênticas, ok? Então, essa aqui e uma próxima aqui. Aí eu cliquei na segunda e ao invés de cidade, ó, a Paloma já colocou o Excel com 1000 linhas, está disponível, tá? Então, quem teve dificuldade aí pode já pegar lá na área, na pasta do Excel. Então, pessoal, tá cidade lá, né? Então, eu vou, ao invés de cidade aqui, eu vou colocar código do vendedor. Então, eu vou tirar a cidade e vou colocar o código do vendedor. Então, agora venho aqui também, mesma coisa, botão direito, vou classificar e também vou fazer um gráfico para ele. Tá? Inserir um gráfico recomendado, só que agora eu vou colocar um de linha aí. Então, vou ter dois gráficos aqui, eu clico no gráfico, quando aparece a alça aqui, eu vou em Design, e aí eu vou escolher um gráfico diferente aqui. Tá? Então, nós temos dois gráficos aqui. Então, é importante que todo mundo chegue nesse ponto, ou seja, colocamos dois gráficos. Como que eu fiz isso? Eu selecionei o primeiro aqui, junto com o rótulo e os totais lá embaixo, Ctrl C, e fui em um outro lugar, deu Ctrl V. Depois eu seleciono o gráfico, aí aparece ele na tabela dinâmica aqui nos campos da tabela, e eu mudei para cidade, para código do vendedor. E aí eu fiz um novo gráfico aqui. Ok, pessoal? Dúvidas, vão perguntando, por favor. Pessoal, se alguém ficou muito para trás e precisa de uma ajuda nesse momento, fala no WhatsApp com a Paloma. Vocês podem até sair dessa tela aqui e vai junto com ela vê alguma coisa particular. Agora, outra opção é vocês compartilharem a tela aqui comigo e a gente vai resolvendo aí com todo mundo junto aí. Pessoal, conseguiram fazer esses dois gráficos? Por favor, dê um OK.
Vinícius, deu certo. Israel, tudo bom. Pessoal, além disso, a gente viu que a gente pode fazer um negócio que a gente chama de segmentação, tá? Então, a gente pode clicar essa opção aqui, analisar. Eu selecionei aqui a tela. Quando você seleciona essa tabela, aparece esse menu, analisar e design. Caso contrário, se eu clicar aqui em uma célula qualquer, ele não aparece aqui. Então, eu preciso clicar na célula para aparecer esse menu design e analisar. E dentro das opções do menu analisar, tem um que chama segmentação. Quando eu clico aqui em segmentação, eu posso escolher algumas coisas que me interessam aqui. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, unidade. E aí ele vai aparecer as unidades aqui. Como está essa célula aqui, eu posso vir aqui e mudar de cor. Aí fica um negócio mais bonitinho. Posso mudar de tamanho. Tá? E aí eu posso escolher qualquer uma dessas aí. E aí ele deve mudar aqui. Não sei se ele está mudando aqui embaixo. Parece que ele só está mudando uma. Para tirar o filtro, eu coloco aqui. Então, vamos ver o que está acontecendo. Eu vou clicar aqui, analisar. Tá? Vou clicar aqui em filtrar conexões. Deixa eu ver aqui se está ok. Deixa eu ver aqui no de baixo. Analisar. Opa, não está clicado aqui. Então, vamos ver se agora... agora sim. O que aconteceu, pessoal? Quando eu clico aqui a qualquer uma da tabela e venho analisar, eu posso vir aqui em filtrar conexões, aí eu tenho que selecionar isso aqui. No caso de baixo também, eu posso também fazer a mesma coisa, filtrar conexão e clico aqui em unidade. Então, agora sim eu posso fazer essa brincadeira aqui. Ok, pessoal? Todo mundo conseguiu chegar até aqui? Opa, Lucas, qual é a dúvida? Pode escrever ou pode falar? Então, você quer que faça todo esse processo aqui, eu só mostro por que não estava filtrando no de baixo. Então, aí você tem que clicar em qualquer lugar da tabela de baixo e de cima, e aí ao invés de você vem aqui analisar, ao invés de inserir segmentação, você põe filtrar conexões. E aí você clica aqui essa opção, ó, unidade, você clica aqui, tá? Aí você vai na de baixo, clica na de baixo também em qualquer lugar e vai filtrar conexões e aí seleciona essa opção aqui que está escrito legenda unidade. A partir daí você já pode começar a filtrar. Ok? Ok, Lucas? Pessoal, então com isso a gente trabalhou bastante aí em tabela dinâmica, a gente fez uma revisão em todo o processo, onde a gente colocou 2 gráficos, fez uma segmentação, com esse, que é nada mais é que um filtro, né? Onde a gente pode ir colocando aí, tá? Eu não posso colocar mais um filtro? Pode. Se você vier aqui inserir segmentação, aí tem outras opções aqui, tá? Eu posso pôr aqui, por exemplo, o cliente. Olha que interessante aqui, eu vou colocar cliente.
e vou dar OK. Só que o cliente, ele tem muito cliente aqui. E aí, como que eu faço? Olha que legal aqui. Eu venho cliente, seleciono ele. Como que eu sei que eu selecionei? Que tem a alcinha, as bolinhas em volta. Aí eu posso pôr aqui várias colunas aqui em cima em opções. Olha, 1, 2, 3, 4 colunas. Aí eu posso aumentar aqui. Então, olha o que acontece. Ele melhora, só que tem muita coisa. Mas é melhor do que nada aqui. Então, eu venho aqui. E aí eu estou selecionando por cliente aqui. Acho que por cliente não tem muito sentido isso aqui, tá? Mas aí você quer tirar o filtro, você vem aqui nesse canto superior direito e tira o filtro, ele volta ao normal, tá? Aí se eu quero mudar também o layout aqui, eu posso mudar a cor, etc. Tal. Ok, pessoal, podemos passar para a próxima coisa. Agora a gente vai em Power Maps e em seguida Power Pivot. Então, isso foi uma tabela dinâmica que foi feito onde ela incorporou novas funções DAX, ou seja, soma, média, mínimo, máximo. Então, nós poderíamos fazer aqui qualquer brincadeira aqui. Se eu viesse aqui, em vez de total geral, eu poderia pegar aqui, na verdade, por exemplo, o máximo, a média do total geral, e não o total geral. Então, aí os valores seriam um pouquinho diferentes. Se eu não quiser a média geral, eu posso pôr a média de quantidade. E aí tem a média de quantidade aqui. Ok? Então, eu posso ir brincando aqui, fazendo aí o que a gente chama aí de dashboard. Ok? Agora, em seguida, a gente vai para a próxima etapa aí, que a gente vai trabalhar agora com, só lembrando aqui, vamos trabalhar com essas 3 ferramentas aqui. Ok? Então, a primeira coisa é o Maps. Então, a Maps, se você tiver algum campo que tem um CEP, tem nome de cidade, um nome de país, aí fica legal. Então, eu vou lá, inserir. Aí tem um mapa de 3D. Tá? Então, onde que eu fui? Inserir. Mapa 3D. Ok? Inserir mapa 3D. Tá? Então, inserir mapa 3D. Então, eu vou abrir o mapa aqui. Então, ele começou a mostrar os países. Ele já pegou a cidade e marcou no mapa aí. Pessoal, se vocês quiserem, pode clicar aqui. Esse tipo de mapa, um mapa mais plano. Tá? Eu não sei qual que vocês acham mais interessante. E aí vocês vão colocando aí. Eu acho mais legal esse aqui, mas cada um vai achar. Então, vamos fazer alguma coisa parecida com aquilo lá. Por exemplo, na altura, ou seja, a gente pode, no caso aqui, ele está com um mapa de... tem esse mapa aqui que é legal, o mapa de calor, tá? Ele vai mudando a cor, tá? Mas vamos deixar nesse tradicional, depois vocês tentam aí. Na altura, eu podia colocar o valor total aqui, né? E aí ele vai colocando algumas informações aqui. Aí a gente podia adicionar uma categoria aqui, que é, por exemplo, a unidade. Então, ele tem aqui essas 3 unidades, Canção, Colina, Flores, e aí ele mostra aqui os valores aqui, tá? Aí, para ficar mais legal ainda, né? Se você pode vir aqui dar um zoom, tá?
você vai rolando no mouse aqui, a bolinha do mouse aqui, o cursorzinho aqui do mouse, e vai aumentando ou diminuindo aí. Tá? A outra coisa que eu mostrei para vocês também é que eu posso ver o que está acontecendo ao longo do tempo. Então, vou adicionar campo e eu ponho data do pedido, por exemplo. A hora que eu pus isso, aparece uma coisa aqui embaixo, olha, um cursor como se fosse ligar alguma coisa. Aí eu ponho assim e ele vai mostrando a evolução à medida que o tempo vai passando. Aqui em cima ele mostra a data e aqui ele vai mostrando ao longo do tempo. Se vocês clicarem aqui na cena 1, como se estivesse fazendo um tour aqui, eu posso clicar aqui e aí tenho também reproduzir esse tour aqui. Então ele vai mostrando aqui a data e a evolução de cada uma dessas cidades aí em diversos países. Tá? Posso voltar, fazer de novo. Então, sempre quando você tiver alguma data, você pode usar esse recurso aí, que ele vai mostrando ao longo do ano. Pessoal, isso é muito legal, muito bacana. Ok? Então, isso aqui que a gente chama aí de Power Map ou mapa 3D. Pessoal, vocês conseguiram fazer o mapa aí? Alguma dúvida aí em relação a esse processo, por favor, se manifeste. E a gente vai passar por Power View agora. Bom, se a gente não teve dúvida, a gente vai fechar aqui e a gente vai para o Power View. Então, a gente foi lá no Power View, que já deve estar instalado. A gente vai clicar aqui nas opções aí de... Então, a gente observa que tudo que tem somatório aqui foi calculado pelo próprio Excel. Esses que tem, parece uma calculadorzinha, né? Não sei o que é isso, foram o que a gente calculou, tá? E esses que não tem nenhum símbolo aqui foram os originais. Tá? Então, como é que a gente faz? Então, aqui nós vamos fazer um dashboard, como se fosse uma tabela dinâmica aqui, tá? Então, como é que a gente faz? Primeira coisa, a gente tem que pegar um campo qualquer que tenha número. Por exemplo, se eu tiver, por exemplo, o total geral, eu posso vir aqui e arrastar o total geral para cá. Tá? Professor, só uma pergunta. Tem uns 2 alunos que o Power View aparece, mas eles não conseguem usar. Então, ele aparece lá, mas não está conseguindo. Quando ele clica, não aparece, não, ele não executa, é isso? Isso. Tá? Então, lembra que tinha aqueles arquivinhos, tá? Deixa eu pegar aqui. Aqui no treino... opa. Tem esse aqui, ó, Enable Flash, Shockwave e Silverlight, tá? Então, são vários arquivinhos aqui que é importante que a gente consiga rodá-los, tá? Então, esse aqui, e esse aqui e mais esse aqui.
eu preciso necessariamente rodar esses programinhas. O que significa rodar? Nessa ordem aqui. Primeiro Enable Flash, Enable Shockwave, Enable Silverlight. E depois o Silverlight. Então, como é que eu faço para rodar isso aqui? Eu vou pegar um deles aqui, ele vai abaixar aqui, vai mostrar na pasta aqui, e está aqui, ó, Enable Flash. Eu dou 2 cliques nele e ele vai me mandar executar. E é isso que eu tenho que fazer. Tá? Aí ele vai executar esse programa. Eu faço isso para todos esses aqui nessa ordem. Primeiro o Enable Flash, o Enable Shockwave, Enable Silverlight e depois o Silverlight 64.exe. Eu estou supondo que todos os Windows são 64 aqui, eu não sei se é o caso, mas aí você pode abaixar um. Então, vamos lá. Um deles é esse, outro é esse aqui, o terceiro e o quarto aqui. Então, embora esteja aparecendo dentro do seu Excel o botãozinho do Power View, ele pode não estar funcionando. Aí, para funcionar, você tem que rodar esses 4 programinhas aí. Ok? Ok. Então, eu coloquei lá, pode falar, Sara, eu coloquei lá um filminho no mural do professor, onde ele mostra como é feito. Agora, se não aparece, aí tem 2 outras coisas que vocês podem fazer. O Israel, a versão mais atualizada do Office 365, talvez seria interessante você baixar 2019 por 30 dias. O Office não pode ser o Home Edition, tem que ser o Business, tá? Porque senão não tem o Office 365, ele tem a versão Home e a versão profissional do Business. Tem que ser essa versão do Business. Mas deixa eu mostrar algumas coisas aqui que talvez possa ajudar vocês aí, tá? A primeira coisa, precisa ver se está ativado, se não apareceu o botãozinho lá. Quando eu clicar aqui em desenvolvedor, tem um negócio aqui que chama suplementos com, tá? Então, se eu clicar em desenvolvedor, tem um negócio que chama simplesmente suplementos com, tá? Quando eu faço isso, eu vou verificar se está marcado o Power Map, Power Pivot e Power View. Tá? Se não tiver, você marca aqui e dá OK. Então, a primeira coisa... não entendi, Luna. Fala o que é, qual que é o que está acontecendo aí, como não aparece na aba, o que não aparece na aba desenvolvedor. Quando você clica suplementos, aí você seleciona aqui o que te interessa aqui. Power Map, Power View e dá OK. Tá? O seu não aparece nem essa aba aqui. Tá. Então, você vai ter que vir em arquivo, opções. Deixa eu ver onde que está o desenvolvedor aqui. Arquivo, personalizar, faixa de opções, e aí clica aqui, desenvolvedor. Então, de novo, arquivo, opções, personalizar, faixa de opções, e clica aqui na opção desenvolvedor. Ok? Ok, Luna? Pessoal, então, a primeira coisa que tem é ver se tem os suplementos com. Tem, dá OK. Mesmo assim, pode ser que não funcione. Ele não apareça lá. Aí eu tenho que vir em outro lugar
opções. Aí eu venho aqui, personalizar faixas de opções. Pessoal, eu pus um videozinho como faz isso lá, né? Aí tem aqui o Power View, eu só vou abrir o Power View aqui, né? Aí eu tenho que criar um espaço para aparecer o Power Pivot aqui. Aí você pode escolher em qualquer lugar que você quer colocar. Eu posso colocar aqui no desenvolvedor. Se eu for colocar aqui no desenvolvedor, eu preciso colocar novo grupo. E aí renomear esse grupo. Aí eu escolho um símbolozinho qualquer, escolho novo Power View. Pessoal, eu vou colocar de novo o videozinho como faz isso para vocês fazerem com calma em casa. Ok? E aí, como apareceu esse novo menu aqui, eu tenho que vir aqui em todos os comandos e procurar onde está o Power View, que ele deve estar instalado já. E aí você vai no P aqui, todos os comandos, Power View, e aí você adiciona esse novo aí. Então, ele vai aparecer no menu desenvolvedor, porque eu que decidi colocar lá. A hora que você dá OK aqui, né, ele vai aparecer o Power View aqui. Tá? Então, essas coisas são importantes para que apareça aí. Tá? Então, eu vou de novo entrar lá no Power View. Eu venho aqui em vendas, vai aparecer todos os campos. Eu vou escolher primeiramente... Peraí, que acho que ele não apareceu aquele... Eu abri um outro aqui. Ah, ele já estava aberto. Então, pessoal, eu fiz o quê? Eu vou tirar aqui, eu selecionei o total geral, ele aparece aqui o total geral aqui. Tá? Uma vez que ele apareceu o total geral, eu queria fazer, por exemplo, por unidade, né? Mas antes, então, eu seleciono aqui o total geral, venho aqui em tabela e clico matriz. Então, primeiro eu sempre coloco o campo que vai ser calculado. Depois eu coloco os outros, que são os eixos X aí. E aí, com isso, quando eu venho aqui em tabela e aponho matriz, aparece mais duas espaços aqui. Tá? Se eu não tivesse clicado matriz, olha que não tem opção de colocar mais coisas, só o que eu vou calcular. Aí eu venho aqui em tabela e coloco matriz, e aí aparece a linha, então é o eixo X aqui. Se eu quiser colocar, por exemplo, a unidade no eixo X, eu arrasto para cá. E aí ele começa a mostrar, se eu vier aqui com o mouse, eu posso até aumentar o tamanho aqui, ele aparece aqui, essa tabela. Tá? Então, se eu vier aqui no gráfico de coluna, eu posso mudar essa tabela para gráfico. Tá? Então, se eu não quiser esse total geral, eu posso tirar e pôr esse valor total aqui, que existe aqui. Engraçado, ele tá, esse negócio de 100%, está parecendo que está todos aqui. Deixa eu tirar esse aqui, vou colocar a média total geral. Parece que ele está tendo o mesmo. Mas o que eu queria mostrar é isso. Simplesmente, eu vou tirar tudo aqui. Primeiro, quando entra no Power View, eu primeiro pego o total que você quer colocar. Então, eu clico aqui e arrasto para cá. E ele põe o total geral. Aí depois eu venho aqui em tabela
e coloco uma matriz. Aí eu posso colocar algum campo aí, por exemplo, eu posso colocar a cidade aqui. Então, ele vai mostrar o total quantidade por cidade aí. Tá? Se eu quiser fazer um gráfico aí, eu posso até fazer um gráfico de pizza, mas acho que vai ficar meio poluído aí, eu posso fazer. Tá? Então, aí se eu não quiser pizza, eu posso lá fazer um com barra. Né? Esse aqui está meio estranho, esse de barra. Esse aqui, pelo menos, ele mostra que os valores são diferentes. Vou dar uma olhada nisso. Então, o que acontece aqui, pessoal? Eu estou vendo total por cidade, né? Outra coisa que tem interessante aqui também, eu posso colocar uma segmentação aqui também. Como que eu coloco a segmentação? Eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, pegar a unidade, e aí ele aparece a unidade aqui em outro campo aí, tá? E aí, se eu vier aqui em tabela e colocar cartão, então eu posso... Opa, não, cartão não. Deixa a tabela mesmo. E eu posso clicar aqui em segmentação de dados, aí eu faço um filtrinho. Se tiver canção, coluna, flores, garoa. Então, como é que eu fiz isso? Primeiro, eu vim aqui, cliquei fora eu tenho que clicar fora desse gráfico aqui, e eu venho aqui e clicar unidade. A hora que ele apareceu unidade aqui, eu venho aqui segmentação de dados. E a partir daí ele formou um filtrinho igual na tabela dinâmica aí. Então aqui, tudo isso é um dashboard feito sem o uso da tabela dinâmica. É um dashboard diferente aí, eu posso ter várias planilhas, tá? Então eu vou trabalhando aqui com Power View 1, 2, 3, 4, etc e tal. Então, o que a gente viu aqui, pessoal? Claro que a gente vai ver todas as próximas aulas, vamos trabalhar um pouquinho. A gente viu as 3 formas de trabalhar com essas ferramentas novas. Power Map, Power View agora e o Power Pivot vocês já estavam mexendo. O Power Pivot, ele gera todos os materiais, todas as ferramentas para você trabalhar nas demais opções aí do Excel aí, tá ok? Então, pessoal, o que a gente está querendo passar para vocês, de uma maneira geral, é que essas ferramentas de visualização, elas ajudam muito quando vocês forem mostrar ou apresentar alguma coisa. Principalmente pelo fato de elas serem mais dinâmicas. Então, o fato de elas serem mais dinâmicas, ou seja, é muito interativa, elas ajudam muito. Então, tanto o Power View como o Power Map são dinâmicos. A tabela dinâmica também, com essas funções adicionais, permitem vocês fazerem novas formas de apresentação. Então, o diferencial que vocês estão aprendendo aqui é a apresentação. Então, a apresentação é muito interessante porque ela cativa as pessoas, elas mostram as coisas de uma forma diferente, não naquele tradicionalzão do PowerPoint, que é tudo parado, que não mexe, entendeu? Então, é importante que vocês consigam apresentar os gráficos de maneira diferente. E essa interação, por exemplo, o chefe fala assim, eu quero saber por cidade. Não tem problema, não preciso parar para fazer outra coisa. Eu vou lá e clico em cidade, clico em estado, clico em país e vou tentando identificar a melhor forma de mostrar os dados, tá? Então, eu posso trabalhar com várias segmentações, como eu mostrei na tabela dinâmica aqui no Power View também, tá? De tal forma que a gente possa atender o cliente. Ele está com uma dúvida ali, como que ficaria com esse filtro A, B, C, você faz tudo na hora, não há necessidade de voltar e refazer todo o processo. Então, por isso que ele chama
no caso lá, a tabela dinâmica, e aqui Power View, Power Pivot, é uma forma de apresentação dos dados muito interessantes aí, e porque você interage com a plateia, elas perguntam e você já muda o gráfico na hora. Então, é muito importante aí que vocês tenham esse conhecimento. Como eu falei para vocês, uma evolução desse Power Pivot, Power Map e Power View é o Power BI. Tá? Então, é muito interessante essa ferramenta. E quem souber essas ferramentas, na hora que for aprender o Power BI, realmente vocês vão ter uma facilidade muito grande. Então, pessoal, com isso a gente passou para o Day 2, que é ferramentas Excel, e a gente vai para a próxima aula, que é o Day 3, que é uma aula anterior à apresentação do resultado. Então, lembrando que a gente esse é o terceiro caso que a gente desenvolveu, tá? Lembrando que no primeiro caso eu ajudei muito vocês, tá? Eu mostrei como que é a forma, etc, tal. E aí, se vocês observarem no segundo caso, eu falei muito pouco na solução. Expliquei um pouquinho e o resto vocês fizeram sozinhos. O que eu estou querendo com isso, pessoal? Estou querendo criar autonomia para que vocês possam resolver os problemas sozinhos ou com a ajuda de outros. Nesse terceiro caso, pessoal, eu não vou dar ajuda nenhuma, tá? Vocês podem perguntar, sim, e eu vou tentar estimular vocês com novas perguntas. Mas lembrem que o objetivo não é ser um chato, alguma coisa de ser do mal. O objetivo é que vocês criem autonomia para resolver os problemas. Então, pode perguntar, a gente vai ajudar, mas com outras perguntas. A quem quer estimular essa resolução de problemas. Ok? O pensamento crítico, onde vocês vão olhar outras coisas e decidir qual que é o melhor caminho que vocês vão escolher. Então, no primeiro caso, expliquei bastante, no segundo, menos, e agora eu não vou explicar. Não entendam isso como alguma coisa ruim, entendam como alguma coisa que eu estou procurando, ajudando a desenvolver uma nova habilidade que a gente chama de soft skills aí. Ok, pessoal? Então, muito obrigado aí e até segunda-feira aí. Um abraço a todos aí. Deixa eu parar aqui.